Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui João Dornelles para continuar com a nossa série de 2 vídeos por semana até o final do ano de 2017 exatamente. Tá quase 100 vídeos aí em todo esse ano, sempre falando sobre desenvolvimento humano, sobre inteligência emocional, né? Eu que sou coach comportamental, sou treinador pelo IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching. Então se você me acompanha por aqui no meu canal ou mesmo na fanpage do Facebook, canal do YouTube ou fanpage do Facebook, e tá a fim de acompanhar um pouco mais da minha rotina, acompanha lá no Instagram, me segue lá, @jmdornelles. Você fica sabendo um pouquinho mais do meu dia a dia, das formações em coach pelo IBC em todo o Brasil. Enfim, hoje eu vim falar sobre mais um tema que a gente trabalha dentro de formação. E é uma frase muito poderosa, é uma frase que eu gosto, que eu tenho trazido para a minha vida, para me trazer paz, tranquilidade. Tem uma teoria importante, uma frase que diz o seguinte: o fracasso não existe. O fracasso não existe. O erro não existe. E isso é fato. Só que nós vivemos numa cultura onde a gente está muito acostumado a se chicotear. A gente faz chicoting, no coaching a gente fala assim, chicote, né? A gente está acostumado a se chicotear, se maltratar, reclamar, chorar, se vitimizar por conta das dificuldades que a gente sofre na vida, dos erros que a gente comete de alguma forma, dos nossos fracassos. Mas por que a teoria fala que o fracasso não existe? Porque sempre que a gente busca fazer alguma coisa, a gente não faz aquela coisa com a intenção de errar, com a intenção de fracassar. A gente sempre tem uma intenção positiva. Se acontece da gente errar, ok, faz parte, acontece, a gente não tem como saber tudo como as coisas vão acontecer. Aí tem gente que fala assim: ah, João, mas se eu fizesse de tal jeito tinha dado diferente, se eu fizesse tal coisa não tinha sido assim. Mas claro, né, ô cabeçudo, pensa bem, olha aqui, agora que você já fez, é muito fácil saber que podia ter sido diferente. Mas e antes? Tem uma lei indiana, uma lei da prosperidade, de várias leis que existem, mas enfim, existe uma lei da prosperidade da Índia que diz que tudo o que aconteceu na sua vida aconteceu do único jeito que podia acontecer. Só tinha aquele jeito para acontecer. Como assim, João? Tinha outros jeitos? Claro, mas você não sabia desses outros jeitos. Por isso, não tinha outro jeito, era só aquele. Se você soubesse de outros, talvez você teria escolhido outros. Se você escolheu aquela forma de agir, ou se aquilo aconteceu na sua vida, é porque de alguma forma tinha que acontecer. Então assim, várias outras coisas ainda vão dar errado. Para te tranquilizar, ainda tem muita coisa para dar errado. Tem muita coisa que ainda vai dar errado na vida, que a gente vai sofrer, problemas que vão acontecer. E de alguma forma, o que pode mudar completamente a nossa vida a partir de agora é a forma como a gente encara os erros, é a forma como a gente encara um fracasso. Então, de fato, o fracasso não existe. O que existe são experiências que a gente viveu, experiências pelas quais a gente passou e que não tiveram o resultado que a gente esperava. Simples assim, não tiveram o resultado que a gente esperava. Então é o seguinte, agora que aconteceu essa coisa boa ou ruim, né? Vamos pensar no fracasso, no erro, que a gente chama de erro, fracasso. Agora que aconteceu esse erro, esse fracasso, cara, comemora talvez não, mas agradece que isso aconteceu, porque talvez isso que aconteceu de ruim foi importantíssimo para você aprender como não fazer as coisas, né? Tirar um aprendizado daquilo. Das piores coisas que acontecem com a gente sempre tem como tirar um aprendizado. Eu já gravei um vídeo, acho que eu já falei desse assunto, se eu não falei, alguém me corrige aqui, mas eu falei faz pouco que eu gravei esse vídeo, falando como a morte do meu avô, o falecimento do meu avô, me inspirou a mudar a minha saúde. João, como assim uma coisa tão ruim que o falecimento de uma pessoa tão querida te inspirou positivamente? Porque até nas dificuldades a gente tira aprendizado. Então eu aprendi muito com a morte do meu avô sobre a importância de cuidar da minha saúde. Quer dizer, qual é a grande sacada e a grande importância que vai te fazer ser uma pessoa de sucesso, mais feliz, mais plena? É você saber olhar para os fracassos, olhar para os erros, olhar para as dificuldades que acontecem na sua vida e tirar um aprendizado daquilo, exato. Aprende para não errar de novo, né? Aprende para você poder se levantar, até porque assim, a vida não vai parar aqui. Você errou, agora eu vou me matar. Não, eu não vou me matar, fala sério, a vida continua. Então assim, errou, ótimo, levanta, sacode, bate a poeira e segue. Para e pensa, o que eu posso tirar de aprendizado daquilo que eu vivi? Faz uma lista se você precisar. O que eu preciso tirar de aprendizado dessa dificuldade que eu passei? Né? Para quê? Para que eu possa aprender agora a lidar e não passar por esse tipo de dificuldade de novo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas e os bancos valorizam muito pessoas que já quebraram seus negócios.
Por que que valorizam isso? No Brasil é meio vergonhoso dizer que já quebrou, né? Eu já quebrei, meu Deus. Mas nos Estados Unidos eles valorizam muito por quê? Porque eles entendem que quem errou, tá? Uma pessoa que errou, ela tem experiência. Ela tem experiência de vida, ela viveu para entender o que aquilo significa. Então agora ela está mais pronta para lidar com uma situação específica. Percebe? Então talvez se você errou, se coisas ruins aconteceram com você, se alguém te prejudicou, agradece isso. Verdade, ó. Agradece, reza para Deus e agradece por aquilo ter acontecido. E por você estar vivo, você está bem, passou, ok, tamo aí, segue o barco. Segue o barco. Eu vou colocar inclusive aqui agora no finalzinho desse... Agora, vamos colocar aqui, depois dessa explicação aqui, eu vou colocar um vídeo que eu gosto muito, que mostra a história de um cara que talvez você conheça, talvez não, mas para você assistir um pedacinho da história dele e de como é que ele encara a vida e do que ele faz da vida dele. E aí eu já volto para falar e fazer essa reflexão final, tá bom? Curte o vídeo aí. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple of key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. So it's like... You like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going, like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go, you like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. I can't feel my hands.
I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long the storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. E aí, olha só, você viu o Nick? O Nick é fantástico, o Nick é extraordinário. E veja bem, o Nick não cometeu nenhum erro. Ele nasceu com essa dificuldade, né? Ele nasceu com essas deficiências. E ainda assim ele tem a capacidade de, apesar das dificuldades que ele sofre, manter sempre um sorriso no rosto, manter uma mente positiva para... Ok, tem certas coisas que não tem como a gente... Não tem o que fazer. Por exemplo, tudo que passou. Passou, não dá para mudar. Agradeça o que passou. Entenda, tira o aprendizado do que passou e segue em frente, feliz, pleno. Você percebe que o Nick, o que ele fez? Ele transformou a dificuldade dele em algo bom. Ele pegou toda essa dificuldade que ele tem de locomoção e entre outras dificuldades que ele passa por não ter os membros, né, nem superiores nem inferiores. E que ele usou? Para que ele usou isso tudo? Para transformar isso numa missão de vida, e agora ele sai mundo afora fazendo palestras sobre as dificuldades dele para ajudar as pessoas a melhorar, evoluir, parar de ficar presas a uma mente pequena, percebe? Que extraordinário. Então, pô, depois de ver o Nick, você tem a cara de pau, toque, de reclamar de alguma coisa ainda? Dale Carnegie, que é um cara que escreveu um livro chamado... Como evitar preocupações e começar a viver. Uma das regras sobre como você evitar preocupações e começar a viver é o seguinte. Ele diz assim, ó, parta do pior. Então veja bem. Pô, legal trazer algumas ideias dos livros do Dale Carnegie. Vou fazer um vídeo sobre os livros dele. Parta do pior. Pensa bem, aconteceu uma coisa ruim com você? Ótimo. Pensa no que de pior podia ter acontecido. Pior do que isso que aconteceu. Tem coisa pior? Tem. Então agradece, porque podia ter sido pior. Tá? Não tem pior? Tá tudo bem, bora, bate a poeira, levanta e continua. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você a evoluir. É uma grande diferença, e nisso tudo que eu tô falando, que é entre a cabeça de pessoas pessimistas e pessoas otimistas. Então as pessoas pessimistas acham que o problema nunca vai acabar, né? E deixam o problema atingir todas as áreas da vida. Já pessoas otimistas não. Pessoas otimistas entendem que os problemas terminam. Eles vêm, claro, acontecem, mas uma hora eles vão terminar e vai passar e outros problemas virão. E que os problemas não precisam atingir todas as áreas da sua vida. Se você está com um problema numa área, aproveita as outras áreas onde está tudo bem para ganhar força e manter e se recuperar desse problema, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você curtiu, gostou, clique em gostei aqui embaixo, compartilha para ajudar outras pessoas. Essa é a parte mais importante, gente. Compartilha porque a gente pode contribuir com a vida de outras pessoas através desse tipo de conhecimento, tá bom? Beijo no seu coração. Segue no Instagram lá também, que eu te falei que lá você acompanha a minha vida mais no dia a dia. Segue lá pra gente poder manter conexão, tá bom? Beijo, abraço e até a próxima.